Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar do Codelex e essa primeira videoaula eu vou chamar a atenção de vocês para novas funcionalidades. Na videoaula anterior nós tivemos uma breve introdução sobre Codelex. Meu nome é Ricardo Boaro, aqui vocês podem ter os meus contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato e nos seguir em nossas redes sociais. Vamos para o que interessa. No Codelex, na primeira aula, eu mostrei para vocês como criar um primeiro fluxo, o que era um fluxo. Mostrei para vocês como fazer o download nessa introdução, como fazer o download, como instalar o Codelex, quais eram os passos, e dei uma visão geral de o que seria cada uma dessas janelinhas, onde nós temos as paletes, onde nós temos o Flow Validation, Project Validation, e todos esses componentes aqui foram passados. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo nessa primeira aula, mostrar para vocês algumas coisas que eu não mostrei na introdução anterior, principalmente a geração do código, o Codelex funcionando dentro da ideia do Delphi. Como vocês podem perceber, aqui nós estamos utilizando ele de forma standalone. Eu estou executando diretamente o Codelex. Para quem não viu a primeira aula, sugiro que assista lá, que daí vocês conseguem fazer o download, entendem como funciona o processo, o que é o Codelex e detalhes importantes que a gente passou. Lembro novamente que o objetivo desse treinamento é fazer uma videoaula para cada uma dessas opções. Eu vou criar pequenos vídeos de 10, 15 minutos mostrando como utilizar cada uma dessas opções e chamando a atenção de vocês para novas funcionalidades, ok? Então, antes de partirmos para o conteúdo de hoje, onde eu vou criar a Data Sources, mostrar para vocês como conectar o Codelex a um banco de dados, eu quero mostrar para vocês como funciona a questão do Code Generator. Eu mostrei na aula introdutória que a gente tem aqui o preview e podemos ver a função que está sendo criada, explicando de forma bem didática. Então, a cada novo flow nós temos uma função. Essa função, no caso, chamamos de enviar e-mail. Ele está dentro da classe tPrimeiraAula, que seria a nossa unit, certo? Classe primeira aula, a nossa unit está aqui. Então, vocês viram que enquanto eu falava, eu cliquei com o botão direito do mouse e vim em Generate Code. O que acontece quando eu faço isso? Eu estou dizendo para o Codelex gerar um código-fonte para que vocês possam incorporar ele dentro do Delphi, do projeto Delphi de vocês. Quando a gente não está trabalhando dentro da IDE, vocês vão ver em seguida que na IDE é mais fácil de se utilizar o código-fonte gerado, mas eu tenho essa opção. Eu citei e destaquei várias vezes na primeira aula que nós temos a grande diferencial do Codelex é que nós liberamos o código-fonte gerado. A grande maioria das ferramentas que existem no mercado hoje de low-code, você faz todo um software, a gente pode montar um software assim como o Codelex, tendo início, várias funcionalidades, o seu fim, e ele funciona. Você pode publicar isso para ser web, você pode publicar isso para ser desktop, o que for, mas você não vê o código-fonte. O Codelex te dá a liberdade de utilizar o código da forma que você desejar. Eu gerei o código, eu vou mostrar para vocês o que ele fez nesse momento. Vou arrastar para cá a janelinha onde ele abriu. Então eu tenho aqui a primeira aula, Unity primeira aula, e aqui a gente pode ver os projetos que estão sendo criados. Ele vai salvando para nós isso aqui. Eu vou disponibilizar junto, quando eu subir esse vídeo, vocês já vão ter disponível também esses exemplos, tá? Tanto o exemplo criado dentro do Codelex, como as units criadas por ele. Então aqui o que nós vamos ter, como eu não tenho nenhum data source, está vazio, mas aqui na Unity primeira aula, que foi o que eu criei, notem que nós temos aqui Unity primeira aula, Unity primeira aula, interface e a implementação. Vou mostrar isso para vocês dentro do Delphi
Vou abrir pelo Delphi aqui de outra forma para ficar mais didático. Vou chamar aqui um abrir unit, né? Vamos navegar até a pasta e vamos abrir as duas units então. Poderia ter clicado 2 vezes nela? Poderia, mas eu prefiro fazer assim. Ok, ele declara uma interface, ele implementa essa interface utilizando TInterfaceObject, que é a nossa classe responsável pela contagem de referência de utilização da classe, que vai liberar memória para nós, e é por isso que vocês, analisando o código do primeiro exemplo dessa função, eu estou fazendo um create de um TACBR e-mail e eu não tenho um free-enil, eu não tenho um free. Por quê? Porque isso é feito com a interface. Então a grande vantagem de se utilizar a interface é que ele tem contagem de referência e essa memória vai ser liberada quando não mais utilizada. Então vejam, eu tenho o código aqui totalmente editável, vocês poderiam melhorar, alterar e utilizar no projeto de vocês, ok? Então essa é uma das maneiras que nós temos de trabalhar com o Codelex, certo? Gera o código e ele está disponível na pasta, organizado por estrutura, utilizando namespace, tudo como manda as boas práticas de programação. Agora eu vou mostrar para vocês como ele funcionaria dentro do Delphi. Vou criar aqui um projeto VCL novo, não vou salvar as alterações que eu fiz. E vocês vão ver que nós temos aqui um menu Codelex. Eu posso fazer um Project Explorer, ele vai abrir um standalone aqui do Delphi, mas eu posso docar isso aqui dentro. Vamos colocar dessa forma, ok? Feito isso, posso até fechar essa janela para ter mais espaço. Vou abrir aqui o projeto que a gente está trabalhando, que está aqui. Acredito que eu posso abrir direto aqui. E nós vamos ter aqui o meu flow criado, certo? Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir o mesmo flow que nós temos no nosso Codelex Standalone aqui dentro do Delphi. Notem que a palette está aqui, eu consigo ver o fluxo, está em preto porque ele segue o skin que eu estou utilizando dentro do Delphi, que é o Dark. Então tudo isso é respeitado. E eu tenho a mesma funcionalidade de preview de código-fonte, exatamente da mesma forma que eu utilizei da forma standalone. Feito isso, digamos que eu queira fazer utilizar aquele código-fonte criado, aquela função que está no envia e-mail, eu vou adicionar um botão, 2 cliques aqui para abrir o editor de código e eu vou clicar com o direito e vou dizer o seguinte: use esse código para mim. O que ele fez? Ele criou então a implementação, criou a declaração de uma variável, utilizando já o tipo dela como primeira aula, que é a interface, já fez a criação dela e já chamou o método. Aí, obviamente, eu preciso fazer o uses dessa unit, ou eu posso, se eu não quiser fazer uses, adicionar ela no projeto, como a gente acabou de ver aqui, as units criadas. Então vamos acessar essa pasta aqui, introdução ao Codelex, aqui, primeira aula, unit, onde é que foi que eu coloquei? Deixa eu copiar de novo o caminho que peguei errado. Aqui, certo. Eu deletei elas por algum motivo, então vamos restaurar eles aqui. Foi bom que eu fiz isso porque eu posso voltar aqui no Codelex e dizer para ele: gera o código-fonte para mim, e ele vai gerar então na pasta. Por algum motivo eu deletei lá sem querer, unit primeira aula. Então ele gera novamente, sempre que eu atualizar ele vai gerar. E é importante dizer que quando eu estiver trabalhando dentro do Delphi,
toda vez que eu compilar o meu projeto, ele vai atualizar as classes que ele gera pelo Codelex. As classes serão geradas automaticamente no momento que você compila, certo? Então eu adicionei aqui as units no projeto e agora aqui é onde eu estou utilizando Alt F11 normal e vou chamar então as duas units necessárias para mim fazer o uso da função, certo? Então, de forma fácil, eu utilizei o código-fonte gerado por ele. Eu tenho aqui também como gerar o código-fonte por aqui, eu tenho como abrir a pasta por aqui. Aqui vocês percebem que nós já temos algo novo que vai vir nas próximas versões. Por enquanto geramos código para Delphi, mas em breve geraremos para C++ Builder também. No momento estamos focando em Delphi. Então esse é um exemplo simples de como utilizar dentro do próprio Delphi, dentro da IDE, um código já gerado. E de forma organizada eu consigo ter as estruturas criadas, certo? Bom, para esse momento, esse era o foco. Eu vou criar uma segunda aula mostrando para vocês a parte de data source, como criar data source, como utilizar um data source dentro do Codelex e um exemplo prático de utilização de uma consulta no banco de dados, talvez até utilizando o exemplo de e-mail. Então, vejo vocês em seguida na próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês. Forte abraço.